Portanto, ide, ensinai todas as nações. Outras traduções dizem: portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Podeis vos assentar, meus irmãos. E eu venho fazer menção da parte do Senhor nessa noite, quando eu procurava da parte de Deus algo para compartilhar com a igreja, e o Senhor colocou no meu coração uma reflexão, justamente nesse verso, em que o Senhor próprio, o Senhor Jesus, nos instiga, nos incentiva a fazermos discípulos. Mas só pode fazer discípulo aquele que é discípulo. Diga, só pode fazer discípulo aquele que é discípulo. E o Senhor colocou esse tema no meu coração: o verdadeiro discípulo de Jesus. Nós vivemos dias difíceis na face da terra. Hoje, para onde você for, para onde você olhar, você vê preocupação, você vê sensualidade, você vê blasfêmia, você vê muitas vezes as pessoas zombando daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, porque as pessoas não querem, não compreendem a voz de Deus. E o Senhor tem levantado ainda nessa terra discípulos verdadeiros de Jesus, aos quais levantam a palavra de Deus de uma forma contundente e dizem que pecado ainda é pecado, e que Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E eu reconheço nesta igreja uma palavra profética, que é aquela palavra que confronta, que é aquela palavra que não amacia o ego do homem e da mulher, mas traz para a reflexão, traz para o pensamento aquilo que ele precisa mudar para alcançar as bênçãos de Deus e alcançar o mais melhor de todas as coisas, que é a vida eterna. A palavra discípulo aparece centenas de vezes na Bíblia Sagrada. Muito mais do que a palavra crente, muito mais do que a palavra cristão, a palavra discípulo é mencionada muitas vezes para descrever aqueles que seguem a Jesus Cristo. Também foi descrito discípulo aqueles que seguiam a João Batista. O discípulo é aquela pessoa que se conecta com o seu mestre, é aquela pessoa que tem as características do seu mestre, é aquele que quando você olha para aquela pessoa, você consegue dizer, aquele era um discípulo de João, aquele era um discípulo de Jesus, porque os ensinamentos estavam enraizados no modo de viver e no modo de agir daquele discípulo. Para que haja um discípulo, é necessário que haja um mestre. Diga, mestre. E para nós que somos discípulos de Jesus Cristo, o nosso verdadeiro e único mestre é o Senhor Jesus. E o verdadeiro discípulo, ele só consegue ser credenciado para tal, ele só consegue ser identificado como verdadeiro discípulo quando ele se parece com o seu mestre. E nessa noite eu vim refletir com vocês: será que estamos sendo como nosso mestre? Ou viemos na igreja todo domingo para cumprir um protocolo religioso? Porque se ficar em casa, eu vou me sentir culpado de não ter ido na igreja. Ou eu venho para a igreja para adorar aquele que me deu forças. Ou eu venho para a igreja para exaltar aquele que durante toda a semana me trouxe livramentos, me trouxe paz, me trouxe alegria. E eu venho na igreja no domingo pela manhã ou à noite para celebrar aquele que morreu na cruz em meu lugar. O que eu venho fazer na igreja? Eu venho para assistir a um culto, ou eu venho para prestar verdadeiramente um culto de corpo, alma e espírito, um culto racional?
Porque no momento em que nós viemos para cumprir tabela, no momento em que nós viemos apenas para cumprir um tempo ali, diante de 2 horas num culto, nós não estamos sendo verdadeiros discípulos de Jesus. Mas quando nós chegamos aqui e levantamos a nossa mão e adoramos aquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, seja dado àquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, aí nós podemos dizer que verdadeiramente somos discípulos de Jesus. Jesus define os seus discípulos como alguém que se nega a si mesmo, que toma a sua cruz e que o segue. Em Lucas capítulo 9, verso 23, Jesus diz para os seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, todo dia, tome a sua cruz e siga-me. Você quer ser um discípulo de Jesus? O primeiro passo é você negar a si mesmo. Diga: negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Enquanto o mundo e muitas religiões, elas incentivam, e muitas religiões evangélicas incentivam o egoísmo do homem, o homem buscando poder pelo poder, o homem buscando apenas a sua própria satisfação, apenas o seu próprio alimento, buscando apenas aquilo que se satisfaz a sua carne. O Senhor Jesus continua dizendo para a sua igreja: negue-se a si mesmo. Não é a tua vontade, meu irmão, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Muitas vezes nós queremos que Deus faça do nosso jeito, na nossa hora, no nosso momento, mas Ele te diz nesta noite: comece a negar a si mesmo, e você vai começar a ver os milagres que eu vou fazer na tua vida. Muitas vezes, muitos nos convidam a fazer certas ações para que a gente consiga angariar riquezas, sonhos realizados, felicidade sentimental, posições de honra na sociedade. Mas a mensagem de Jesus é: negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. A cruz é o sinal da morte, mas também é o sinal da nossa vitória. Pela cruz Jesus foi crucificado, mas através dela Ele derramou todo o seu sangue, e hoje nós somos libertos de todo o pecado, e somos livres de toda a condenação, porque Ele veio para oferecer a sua vida. Mas o caminho para que isso acontecesse foi a morte dele. Ele precisou passar pelo vale da sombra da morte, mas ele não teve mal algum, não temeu nada, porque ele sabia que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estaria com ele nesse momento de angústia. E mesmo que ele disse no alto da cruz, dizendo: Lama, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me desamparaste? É porque quando o Senhor olha para Jesus na cruz, Ele vê o meu e o seu pecado, e a santidade de Deus não consegue contemplar aquela cena horrível. Mas no momento em que Ele diz: Pai, a Ti entrego o meu espírito, as portas se abriram, o véu se rasgou de alto a baixo, e naquele momento o pecado foi derrotado, e o sangue de Jesus nos garantiu a vitória através da morte de Jesus na cruz. E quando Jesus nos incentiva a tomar a nossa cruz, não é apenas uma simbologia de morte, mas de morte física, mas de morte espiritual, de morte, de matar o nosso eu, de sacrificar as nossas vontades e vivermos uma novidade de vida. Assim como Paulo registrou em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20, quando chegaram para ele, ele disse: eu me glorio na cruz de Cristo, porque eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em você? Você já crucificou o seu eu? Você está vivendo verdadeiramente a vontade de Deus na sua vida? Ou simplesmente praticando uma religião? Simplesmente seguindo a rotina? Mas o Espírito Santo te constrange nessa noite a viver uma novidade de vida. Muitas vezes nós estamos bem vestidos aqui, não é pecado. Muitas vezes
As pessoas podem olhar para o pastor William e ver uma vida reta, uma vida religiosa, mas quem me conhece verdadeiramente é só Deus. Quem te conhece verdadeiramente é só Deus. E muitas vezes, muitos de nós vivemos de aparência, vivemos uma religião que, como Paulo diz, é como um sino que bate, que faz aquele movimento, aquela gritaria, aquele bam 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 naquele momento, mas vai se esvaziando aos poucos e no final não é nada. O Senhor tem nos chamado para ter conteúdo. Diga conteúdo. As pessoas precisam olhar para nós e dizer: eu quero servir o Jesus daquele homem, eu quero servir o Jesus daquela mulher. Porque quando olharem para a gente, não vão ver simplesmente uma capa, mas vão ver sinceridade nas nossas palavras e nas nossas ações. A palavra sinceridade na etimologia quer dizer sincera, sem capa, sem máscara. O Senhor olha, Ele te conhece. Não adianta você fazer uma carinha de crente, uma carinha de bonitinho, mas lá dentro o seu coração está cheio de mágoas, está cheio de maldade. O Senhor te conhece por dentro e Ele sonda o teu coração. E hoje Ele quer, através da palavra, limpar a tua alma, limpar o teu coração, para que você possa viver em novidade de vida. Seguir a Jesus precisa de renúncia, precisa muitas vezes de abrir mão de muitas coisas que você não quer abrir, porque você acha que você é muito bom. Eu acho muitas vezes que eu sou melhor do que meu irmão, mas o Senhor vem te dizer nessa noite, assim como Ele disse para os seus discípulos: aquele que quer ser maior no meu reino, este tem que servir a todos. Os irmãos estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo aqui nessa noite? Eu não vim para massagear o seu ego. Eu gostaria muito de falar que hoje você vai sair aqui com a chave do seu carro na sua mão. Eu gostaria muito de sair que você vai chegar na sua casa, meu irmão, e vai estar tudo resolvido na sua vida. Mas o Senhor, Ele quer o comprometimento, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E que adianta você ter um carro zero, de você morar num bom bairro e você vai para o inferno. Mas o Senhor quer que mesmo que você more na comunidade, mesmo que você more no pior lugar, mesmo que você tenha vindo de ônibus, Ele quer te encontrar e te abraçar lá no céu. É isso que Ele quer da nossa parte. Ele não quer que vivamos de aparências, de filosofias, de regras humanas, doutrinas de homens, rigor ascético. Coloca aí Colossenses, por favor, Colossenses 2, capítulo 20 e 23. Eu quero ler com você esses versos, porque nós temos muito da aparência. Nós gostamos muito de olhar as pessoas e falar: aquele ali é bem sucedido, aquele ali não. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, que agora de em diante você vai ter que vir para a igreja de bermuda e camisa de time, não, misericórdia. O que eu estou dizendo é que se você verdadeiramente transmitir de dentro para fora aquilo que você é, você vai ter resultados espirituais na tua vida. Porque de capa, o mundo está cansado de olhar para a igreja. Tem muita gente de capa, tem muita gente que hoje está cantando música gospel, amanhã está cantando música mundana. Meu irmão, Deus não quer esse tipo de comprometimento. Ele quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Mesmo que o mundo esteja apontando, rindo, falando mal, mas se levante como um profeta de Deus na terra e diga: eu sou diferente. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja em Colossos: as quais todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Paulo está querendo dizer aqui o quê? Que muitas vezes as pessoas fazem aqui aquela oração, né? Magnânimo, soberano, eterno, bondoso, onipotente, onipresente Deus, apenas para vocês verem, mas o coração dele está bem distante do Senhor, porque ele está querendo satisfazer o seu ego, a sua própria vontade, para todos olharem para ele e falarem: nossa, mas como ele fala eloquentemente bem, nossa, mas como ele tem sabedoria. Mas o Senhor te diz nessa noite que Ele conhece o teu coração,
E mesmo que muitos olhem para você e falem assim: olha, esse daí não tem nada, o Senhor te conhece, e Ele colocou algo especial em cada um de vocês. Ele te conhece. Mesmo que o mundo diga que você não vale nada, o Senhor, Ele te diz que você vale preço de sangue, que você foi colocado para viver um tempo de glória na sua vida. E ainda assim diz no 23: as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade com disciplina do corpo, mas não são valor algum, senão para a satisfação da carne. Não deixe que a soberba entre no seu coração, mas tenha liberdade pelo Espírito Santo. Os pastores foram colocados aqui, meu irmão e minha irmã, para te orientar, para te exortar, para falar aquilo que você precisa ouvir na hora certa, no momento certo, para te estender a mão. Mas, meu irmão, eu venho te dizer: o Espírito Santo está dentro de você. Eu não preciso dizer o que você precisa, o que precisa fazer. Você tem a Bíblia na sua mão e o Espírito Santo fala com você aquilo que você precisa fazer e aquilo que Ele precisa deixar de fazer na sua vida. Muitas vezes nós queremos buscar um apoio, um suporte, mas na verdade o que nós queremos é uma muleta, para muitas vezes quando nós errarmos: ah, mas foi o pastor que falou, mas foi a irmã que falou. O Senhor está pedindo um comprometimento individual de cada um de nós, está pedindo um comprometimento individual do pastor William, porque nós precisamos ter a característica do Espírito Santo, que a primeira coisa é a liberdade. Você tem liberdade para dobrar os seus joelhos e buscar a vontade boa e perfeita e agradável do Senhor para a sua vida. Seguir a Jesus, não a homens. Não estou dizendo aqui que você não precisa honrar o seu pastor, respeitá-lo. O que eu estou dizendo aqui é que muitos exigem uma respeitabilidade cega, em que não se questione nada, em que não se fale nada. Nós vivemos dias muito estranhos no meio da igreja evangélica. Aqui em Santo Amaro não tem isso, graças a Deus. Mas eu já vi, não estou falando do que eu ouvi, eu já vi. Em muitos lugares o culto está acontecendo para tudo, para o louvor, para a palavra, porque o santo bispo, o homem de Deus, está chegando, está entrando. O culto é para Deus, o culto não é para o homem. Se ele chegou atrasado, ele que faça pelo lado de fora e suba quietinho aqui e fica aqui esperando a vez dele. Porque aqui o culto não é para homem, aqui o culto é para Deus. Mas tem gente que gosta, tem gente que aplaude. Ai, o santo bispo, o santo apóstolo chegou. Ai, beija a mão, e é um pralalá, é um tralalá. E o Senhor está dizendo: eu não tenho me agradado desse tipo de situação, eu não tenho me agradado desse tipo de coisa no meio da igreja, porque toda a glória pertence somente a Jesus Cristo, porque foi Ele que morreu pelos nossos pecados. E eu sei que vocês são inteligentes, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eu não estou falando aqui para você chegar, o pastor Marcelo chegar aqui e você virar a cara para ele. Não estou dizendo isso, o pastor Marcos Galdino chegar aqui e você virar a calçada e for para outra calçada. Não estou dizendo isso, você precisa honrar, porque são homens, mulheres que deram a vida aqui por você. Mas em nome de Jesus, que você entenda que a alegria de um pastor é que quando você serve a Jesus com verdade, com santidade, essa é a recompensa que o pastor pode te receber da sua parte. Quando olhar para você e ver a sua vida sendo abençoada, vendo você ouvindo essa palavra e levando para casa e remoendo ela e mudando sua maneira vã de viver e vivendo um tempo de novidade, um tempo de abastança, um tempo de bênção na sua vida e na sua casa. É para isso que o Senhor nos chamou, é para isso que Ele tem nos chamado. O pastor ensina, guia, orienta pela palavra, pela Bíblia. E tudo aquilo que está fora daquilo que é a Bíblia, você tem que rejeitar. Tem gente que vai se alimentando a semana inteira. A gente tem os vídeos lá no canal da Adsa Brasil no YouTube, mas a pessoa, ela vai se alimentando a semana inteira de um monte de bobagem, de um monte de papagaiada. Aí chega no domingo, nós que tem que resolver os problemas, porque as pessoas não conseguem compreender que o centro de tudo não é você, o centro de tudo é Deus. Ele é o centro. Ele te amou? Te amou. Ele se sacrificou por você e por mim? Se sacrificou. Mas Ele é
e continua sendo, e continuará sendo o Deus eterno, o Deus de todo poder, de toda honra e de toda glória. Aqui em Santo Amaro não tem culto para pastor. Aqui a gente não faz culto para pastor. O culto é para Deus. Nós honramos nossos pastores? Honramos. No dia do aniversário deles, no final do culto, em um determinado momento do culto, a gente chama, dá um presente, dá um abraço. Os departamentos vêm e abraçam. Se quiser pagar um jantar para o pastor, pastor William, pastor Renato, pastor Marcos, eu recebo em nome de Jesus. Mas culto não tem que ser para mim. Ah, mas em ação de graça. Não, mas que conversa fiada é essa? Culto é para Deus. Culto só se presta a Deus. Se você está feliz com a minha vida, dá glória a Deus, porque Ele tem me sustentado até aqui. Se você está feliz com o pastor Marcelo, dá glória a Deus, porque Deus tem sustentado a vida dele, apesar dos ataques, apesar dos problemas. Se você está feliz com o pastor Marcos Júnior, com o pastor Renato, com o pastor Gerson, dê glórias a Deus, porque é Deus que tem nos sustentado na sua poderosa mão. Abaixou Rebecaia. Aleluia. Há vários, muitas vezes, problemas que nós mesmos alcançamos para nossas vidas, porque um verdadeiro discípulo de Jesus, ele ouve a voz do seu mestre. A ovelha conhece a voz do seu pastor. Então quando vem os ruídos do mundo dizendo, tentando confundir, falando, ah, esse é o caminho, esta é a verdade, meu amigo, meu amado irmão, eu quero te dizer nessa noite, busque a presença do Espírito Santo na sua vida, porque Ele te revelará aquilo que vem de Deus e aquilo que não procede de Deus. Porque para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa ter conhecimento pleno da palavra. Você precisa ter conhecimento daquilo que verdadeiramente é a palavra de Deus, para que as pessoas não possam vir te confundir com muitas vezes ideologias humanas, com filosofias humanas, que até podem ser bonitas, que podem até funcionar durante um tempo, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, de eternidade a eternidade. A palavra de Deus nunca passará. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Não vai passar. Aleluia. E as pessoas ficam perturbadas, porque elas começam a ouvir muitas vozes, muitas filosofias. Mas eu venho te dizer que o verdadeiro discípulo, quando ele tem intimidade, ele dobra o joelho dele e Deus fala no coração dele. O verdadeiro discípulo, quando ouve uma palavra, seja num testemunho, seja num louvor, seja na pregação, ele entende que aquela palavra está vindo de Deus. Ele recebe aquela palavra no seu coração e diz, eu vou começar a mudar a minha vida, eu vou começar a mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar, porque eu quero ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus que se pareça com Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus que ame como Jesus. Um verdadeiro discípulo de Jesus que, ao olharem para nós, reconheçam a autoridade espiritual que está sobre as nossas vidas, através do sangue de Jesus revelado a nós. Mestre significa professor. Mestre é aquele que tem uma autoridade pelo conhecimento que ele adquire e pelo conhecimento que ele compartilha, Jael. Porque não adianta nada eu ter o conhecimento e eu guardar dentro da minha gaveta. O conhecimento, ele tem que ser compartilhado. Diga, compartilhado. Deus está te chamando para ser um fazedor de discípulos. Foi isso que Ele nos mandou aqui em Mateus 28, ir de fazer discípulos de todas as nações. Muitas vezes a gente atribui essa responsabilidade ao pastor, ao líder, mas cada um de nós que somos verdadeiros discípulos de Jesus, nós temos esse comprometimento. No momento em que nós passamos pelas águas do batismo, nós nos assumimos um compromisso com o Mestre, com o nosso Senhor, que nós como os discípulos vamos fazer outros discípulos, vamos alcançar outros para a glória do Senhor Jesus. E muitas vezes nós não entendemos que nós precisamos assumir esse compromisso. O discípulo, ele tem esse compromisso sério de obediência absoluta aos ensinamentos de Jesus. Muitas pessoas se dizem seguidores de Jesus, mas não obedecem à palavra que Jesus nos ordena.
Muitos se dizem seguidores de Jesus, mas na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira discussão, ele sai. Aqui para mim não dá, para mim aqui está demais. O compromisso do verdadeiro discípulo de Jesus é a obediência. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem uma maneira diferente de trabalhar, de fazer, de proceder. Uma vez que nós reconhecemos Jesus é o nosso mestre, nós devemos aprender as palavras e do exemplo dele. Conforme registrou 1 Pedro, capítulo 2, 21, 22, Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Quando nós não sabemos nem o que é a justificação, quando nós não sabemos nem o que é a regeneração, como que você pode se dizer um discípulo de Jesus? Se você não conhece a palavra a fundo, se você não tem esse compromisso, esse comprometimento de estar cada dia mais buscando a presença de Deus e buscando o entendimento da palavra de Deus. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo e eu me assustei. Se eu sabia o nome dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos de cor. Quantos sabem o nome dos 12 discípulos de cor? Levanta a mão aí. Você vai, né? Tipo, você vai na música, né? Pedro, Tiago, João. O barquinho não era discípulo de Jesus. Aí o povo para aí. Pedro, Tiago, João. E Natanael. E André. Aí tem um que sabe mais, né? Eu li a Bíblia, eu sabia que Mateus era discípulo de Jesus. Mateus. Tinha 2 Tiago. Tinha 2 Judas. Tinha Pedro. Meus irmãos, é para você refletir. Porque é uma coisa básica, a gente não sabe o nome dos 12. Mas se eu perguntasse o nome do ator da novela XPTO, você sabia o que aconteceu na novela, você saberia me dizer o que aconteceu no seriado, você saberia me dizer o nome e a escalação do time todinho. Deus quer um novo tempo nas nossas vidas. Eu não estou aqui para te acusar, porque quando eu aponto para você, tem vários dedos apontando para mim também. O que o Senhor colocou no meu coração é que nós precisamos nos conscientizar que para a gente poder viver os milagres de Deus na nossa vida, nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Cristo sofreu em nosso lugar, e pelo sofrer em nosso lugar, nós devemos também sofrer muitas vezes. Como eu disse aqui de manhã, hoje nós vivemos dias muito difíceis, e muitas vezes quando nós somos afrontados, quando nós somos caluniados, em vez de nós darmos a outra face, nós queremos revidar no mesmo modo, na mesma moeda, né? Em vez de dar a outra face, a gente quer dar na outra face. É Jesus que falou que nós precisamos ser humildes, simples como a pomba e prudentes como a serpente. Ele não pede nada de nós, a não ser que amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao próximo como a vocês mesmos. É isso que Ele pede. Ele resumiu as 10 leis, os 10 mandamentos nisso. Porque aquele que ama não mata, aquele que ama não faz fofoca, aquele que ama, ele não calunia, aquele que ama, ele não aponta, aquele que ama ajuda, aquele que ama fortalece, aquele que ama está aqui nessa noite e é Jesus Cristo e Ele tem esse amor para te dar. Um verdadeiro discípulo de Jesus, ele coopera. Jesus quer que a unidade dos seus discípulos sejam vistas pelos humanos, por todos aqueles. Em Atos dos Apóstolos, o que chamava a atenção, além da pregação do Evangelho, era a forma como os cristãos viviam,
com singeleza de coração, dando graças a Deus por tudo, e compartilhando o pão, e o Senhor ia salvando conforme a sua vontade, porque eles viam a cooperação entre os irmãos, não havia disputa, não havia concorrência. O que havia verdadeiramente eram homens e mulheres que eram verdadeiros discípulos de Jesus, e que quando o povo olhava dizia: eu quero ser como ele, eu quero ser como ela. E a presença do Senhor começou, o Espírito Santo começou a falar aos corações, e aqueles homens e aquelas mulheres começaram, aleluia, a frutificar. Porque se cada discípulo continuar se aproximando do Senhor, naturalmente estará se unindo cada vez mais aos outros verdadeiros discípulos, porque Cristo morreu por cada um de nós. A divisão ela não vem de Deus, a divisão ela não vem do Pai, a divisão ela vem do diabo, e quando o diabo vence, a divisão permanece no meio da igreja. Mas quando nós nos levantamos, tiramos o partidarismo, tiramos os grupinhos, tiramos as panelinhas, o Senhor é exaltado no nosso meio, e a palavra do Senhor tem um efeito positivo na vida daquele que ouve. E não a vida daquele que ouve a palavra que sai da minha boca simplesmente, mas a palavra que sai da tua boca. Porque muitas vezes você não está abrindo a sua boca para profetizar o bem, para profetizar a bênção, mas está levantando a sua boca para a maldição. Mas o Senhor, como fez com Isaías, está tirando uma tenaz do altar hoje, está passando na boca de crente aqui, está limpando a boca de crente aqui, para falar aquilo que apraz ao Senhor. Labachore becaia. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele persevera. Diga, perseverança. Porque ele não olha as dificuldades, ele não olha os problemas, mas o foco dele está no alto, da onde vem o seu socorro. O discípulo de Jesus, através da sua perseverança, ele produz frutos, e frutos que permanecem. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele aceita a palavra no seu coração, e essa palavra ele guarda com perseverança, e essa palavra frutifica dentro dele, e ela produz frutos pelas boas obras que ele acaba produzindo através da eficácia da palavra na sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Essa palavra que veio para você nessa noite é uma palavra para te confrontar, é uma palavra que fala com você nessa noite, que fala comigo. Pastor William, você precisa dar mais frutos. Pastor William, você precisa perseverar na oração, no jejum, na busca, na cooperação, na obediência, para que você possa viver os frutos do Espírito na tua vida. Eu te convido a se colocar em pé neste momento. Aleluia. O verdadeiro discípulo, ele se entrega totalmente à vontade poderosa de Deus. Ele não mede dificuldade, ele não mede problemas, ele não mede distância, mas ele se entrega à boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O verdadeiro discípulo é cheio da presença poderosa de Deus. Ser discípulo não é saber de cor de versículos da Bíblia. Você pode até saber de cor, mas é viver aquilo que você sabe de cor. Muitos aqui conhecem o texto áureo da Bíblia. Qual que é o texto áureo da Bíblia aí? Diga aí. João 3,16. Coloca aí na tela, João 3,16. Para quem não conhece, porque acho que eu ouvi uns meia dúzia falando aqui. Você pode saber esse versículo de cor. Eu sou um discípulo de Jesus porque eu sei João 3,16 de cor. Então eu já posso ter o meu carimbo lá, pá, discípulo de Jesus. Vamos ler no 3? 1, 2, 3. Porque Deus que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Para você ser discípulo de Jesus, não basta saber esse versículo de cor, mas você precisa amar as pessoas assim como Deus amou. Que não mediu esforço,
que saiu do seu trono de glória. Ele poderia ter mandado anjos, milhares e milhares de anjos para libertá-lo, mas Ele preferiu morrer na cruz, no Calvário, por mim e por você. Ame como Jesus amou, ame como o Senhor Deus nos amou, ao ponto de se entregar pelo outro, ao ponto de se entregar por nós na cruz do Calvário. Mesmo nós sendo inimigos de Deus, Ele se tornou o nosso resgatador. Ele se fez maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Ele se fez pobre para que nós pudéssemos ter as riquezas celestiais que nos encontram nos céus. Lá nós vamos andar em ruas de ouro. Aquilo que é importante, como disse o nosso pastor Galdino semana retrasada, aquilo que é importante para o homem aqui, que a cotação está lá em cima, todo dia o euro está lá em cima, o ouro está lá em cima, mas lá nós vamos andar em ruas de ouro. A pedra preciosa é caro, o diamante mais caro do mundo está lá na coroa do rei agora da Inglaterra, mas meu irmão, lá as pedras preciosas forrarão as paredes, forrarão as muralhas, porque aquilo que é importante para o homem, lá no céu, você vai pisar em cima. O verdadeiro discípulo busca apenas a glória de Deus, somente a glória de Deus. Ele não busca o holofote para si, as câmeras, as manchetes. O importante para ele é que o nome de Deus seja glorificado através da vida dele. A Ele a glória, 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 a Ele a Ele a glória, para sempre, amém. Diga mais uma vez: a Ele a glória, a Ele a glória, somente a Ti, Jesus. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele, somente a Ele, somente a Jesus Cristo. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Eu quero perguntar nessa noite, você que entrou aqui, você nem tinha certeza se você ia entrar aqui nessa noite ou não, mas o Espírito Santo te trouxe porque Ele tinha uma palavra para falar com você nessa noite.
Você que quer se decidir por Jesus, agora é o momento, agora é a hora. Você que quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus, eu te convido, se você entendeu esta palavra, se o Espírito Santo falou no seu coração, você que quer tomar essa decisão, eu te convido a levantar a sua mão como eu estou fazendo nesta noite. Tem alguém para Jesus nessa noite? Essa é a sua oportunidade de mudar a forma que você estava vivendo até agora e viver um novo tempo, um tempo sobrenatural, um tempo de paz, um tempo de abundância, um tempo que apesar das dificuldades e dos problemas, você vai ver a mão do Senhor poderosa. Porque o verdadeiro discípulo de Jesus, ele não busca as coisas dessa terra, mas ele busca primeiramente o reino dos céus, porque ele sabe que as demais coisas vão serão acrescentadas. Se tem alguém para Jesus nessa noite, agora é a sua oportunidade. Eu não vou insistir, porque o Espírito Santo de Deus é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Mas Ele está te dando a oportunidade nessa noite. Você que quer ter uma mudança de vida na sua vida, vem aqui até a frente que eu vou orar por você. Tem alguém para Jesus? Venha, essa é a sua oportunidade. Essa é a sua oportunidade, venha. Venha. Venha, estou insistindo porque o Espírito Santo está dizendo: louvado seja Deus. A Ele a glória. Abaixou, Rebecca. A Ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, diga a Ele a glória. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Irmão, abraça Ele, irmão, abraça Ele. Vocês não imaginam o novo tempo que essa igreja vai viver, no momento em que nós vivemos verdadeiramente como discípulos de Jesus. Porque não podemos viver de aparências, mas nós temos que viver verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo. Milagres vão começar a acontecer em mais quantidade, porque já tem acontecido milagres neste lugar. Curas começarão a acontecer em maior escala, porque cura já tem acontecido neste lugar.